Sempre um desafio, né? Não sei quanto aos outros, quando vêm falar, né, trazer a mensagem do Senhor, é uma responsabilidade muito grande. Porque, primeiro, eu sempre creio nisso, né? O Senhor fala, Ele dá lapada primeiro na gente. E é lapadas boas, né? Que a gente, antes de falar para vocês, Deus já chamou a gente no cantinho, vem cá. Quero falar com você, esse texto aqui, vamos lá. E Deus trabalha conosco. Mas antes de tudo, algumas pessoas sempre me pedem, né, dicas de livros. Mas antes dessas dicas de livro, eu quero agradecer, igreja. Sei que não tivemos tempo de falar nisso, mas em nome da minha família, eu quero agradecer todo o carinho, todas as orações, todo o afeto, todo o socorro que essa igreja deu para a minha família, a mim também e a minha irmã ali com a questão do câncer. Estávamos orando por cura, mas eu sempre falo, a cura aconteceu. Né? E eu quero agradecer em nome da minha família, todo o carinho que essa igreja, como sempre, demonstra. É por isso que eu falo que vocês não são apenas irmãos na fé, vocês são irmãos mesmo, né? É minha família, a extensão da minha família. Então, fica meu agradecimento. Então, dicas de livros. Pessoal da mídia, olha, tem esse livro, eu falo que todos os livros, tem alguns, tem mais, mas são alguns livros, são histórias missionárias, então se você gosta de ler, são livros que eu recomendo. Esse daí é o Totem da Paz, Don Richard, é um livro maravilhoso, pode passar. Senhores da Terra, é um outro livro também do mesmo autor, Don Richard. Esses livros, esse eu acho que foi Senhores da Terra, porque os dois são muito bons. São livros assim que você começa a ler, você vai olhar no relógio, já são 2 da manhã, e você fala, não, já aguentei agora até as 2 da manhã, só vou descansar quando eu terminar de ler esse livro. E agora, esse Refúgio Secreto, da Corrie Temple, na época do nazismo, é uma história muito, muito linda. Então, se você gosta aí, né, é muito lindo ver Deus agindo no meio ali daquele sofrimento. O próximo livro é Por Essa Cruz Te Matarei, é um livro que acontece aqui na América Latina, também muito bom. O próximo, e um livro bem antigo, Foge, Nick, Foge. Né? Acho que tinha até um filme, né, que falava era um grupo de drogados, mas são livros ótimos, que vão realmente mexer com você na questão da sua vida, com propósito para o Senhor Jesus. Então, fica aí essas dicas de livro, depois vocês podem pegar, né, esses livros e ler e, de repente, comentar para mim se vocês gostaram ou não. Mas eu garanto que vocês vão amar esse livro. Tem um desses livros que eles estavam numa tribo, vou só contar, nem vou contar como é que uma parte só para deixar vocês curiosos, né? Que uma tribo vai lá caçando o missionário e começa a flechar, jogar lanças e acerta o missionário, ainda sai correndo, acertam mais. Gente, o que acontece? Você lê lá e você vai saber. É tremendo. Quando você chegar nessa parte, o sono vai embora. Você fala, não, peraí, eu quero saber o que aconteceu. Houve conversão, não houve conversão? Ele conseguiu sair dali? Não conseguiu, né? Ver o poder de Deus ali na vida dos missionários. Nós cantamos no começo uma música que é O Inferno Não Pode Prevalecer, né? E ninguém vai parar a igreja do Senhor. Mas será que ninguém vai parar a igreja do Senhor? Se a gente pensar bem, eu e você somos igreja, não somos? Aqui é a reunião do corpo de Cristo, que é também igreja. Mas será que você também não está, de vez em quando, parando o avanço da palavra de Deus? Você já pensou nisso? Você senta todo domingo aqui, mas o resto da semana, como é que tem sido? Você tem sido dando continuidade à igreja do Senhor, onde você está? Você tem dado continuidade da igreja do Senhor, aonde você está? Eu
quero que vocês possam abrir a Bíblia de vocês, lá em Filipenses, pode colocar aí? 1 Coríntios, 11, 1. Está com algum problema na mídia? 1 Coríntios, que é o texto base, 11, 1. Sejam meus imitadores, como também sou de Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz e nos ajuda, Senhor Deus, assim como igreja, a compreender o que Tu tens para nós nesta manhã. Que Tu possa, Senhor Deus, realmente ter a liberdade de trabalhar na nossa mente, no coração, para que possamos realmente vivermos e sermos imitadores de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A pergunta fica, acho que não vai aparecer, apareceu, ali não aparece, mas quem você tem refletido no mundo? Ou como o mundo vê você? Acabamos de ler, que a gente tem que ser imitadores de Cristo. Paulo nos exorta a sermos imitadores de Cristo, assim como Ele. Mas quem você tem refletido no mundo? Ou o que você tem refletido no mundo como crente? Gente, no campo missionário, o que acontece muito com nós, missionários, é encontrarmos tantas pessoas que estão feridas com Deus por causa de mim e de você. Tantas pessoas que justificam não fazer parte do corpo de Cristo, porque dentro da igreja, para muitas pessoas, tem um bando de falso. Você já ouviu isso? É o que eu mais ouço no campo. Pessoas que falam assim, mas eu ser crente? Olha, por eu não ser crente, eu sou melhor que fulano que diz que é crente. Qual a leitura que o mundo faz de você? Porque é muito fácil eu chegar todo domingo, botar a Bíblia aqui debaixo da igreja, do braço, e falar, paz do Senhor, irmã, paz, glória a Deus, aleluia. A gente tem falado isso todos os domingos. A gente tem falado isso em todos os momentos. Todos os domingos você senta aqui, seja de manhã, seja à tarde, você vai sempre escutar a mesma coisa. Tem pessoas até que falam assim, lá vai a missionária de novo, falar a mesma coisa. Irmãos, estamos sendo repetidas vezes, falando a mesma coisa. Será que Deus não quer nos falar algo? Será que Deus não está dizendo, acorda, gente? Será que Deus não está dizendo, sai da mesmice? Olha o que o povo está vendo de você. Olha o que estão falando do meu povo. E a gente canta bonito, a gente recebe as pessoas bonito, mas não é só isso. Nós precisamos refletir Cristo. Ser imitador de Cristo. Tem um missionário que eu amo bastante, Joed Venturini, e eu amo quando ele pregava. Eu tive a oportunidade de assistir. E ele é missionário na África, e meu desejo era, ele é médico, e o meu desejo era ser como ele. Então, quando as pessoas falavam, tu quer ser missionária? Onde você quer ser? Queria ir para a África. Hoje de manhã a gente estava até falando sobre isso. E eu sempre, quando as pessoas perguntavam, eu queria ir para a África. Eu falei, não, eu quero ir para a África, eu quero ir para a África. Não tinha outra palavra na minha boca de campo missionário que não fosse a África. Mas nunca fui para a África. Mas por quê? Porque esse missionário era missionário na África. Eu queria seguir igual ele, ser missionário na África, passar todas aquelas dificuldades que ele passava. Mas nunca fui. Então, a gente precisa entender que nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós precisamos, como igreja, refletir Cristo. Não refletir
religiosidade de palavras, mas refletir Cristo. E sabe por que a gente não reflete muitas vezes no mundo Cristo? Porque para refletir Cristo, eu e você, precisamos tê-lo como Senhor. Como Senhor das nossas vidas. Muitas vezes, e não se assuste com isso, quando nós estamos lá fazendo evangelismo, nós conversamos com as pessoas e falam assim, hoje sou crente. Falando, amém. E pergunta, tem um missionário que ele gosta de fazer isso. Ele, que bom, você é crente, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se você morresse hoje, para onde você iria? E as pessoas ficam, mas aí só Deus sabe, né? A gente tenta, a gente quer ir para tal lugar. Mas se você é salvo, a Bíblia fala que você é salvo e se você está com Cristo, você vai para onde quando morrer? Você sabe, igreja? Amém. Agora eu fiquei com medo, demoraram, pastor. Eu já dizia assim, não, vamos trazer o clube evangelístico, vamos fazer um evangelismo aqui. Mas você tem que ter certeza da sua vida eterna. Se Cristo Jesus é o seu Senhor, se é Ele que você serve, você tem que ter absoluta certeza. Para onde você vai? Qual caminho você está trilhando? Quem é o seu general? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é a palavra mais principal na sua vida? De quem vai ser? De Cristo. Então, nós precisamos, como igreja, saber em quem nós estamos firmados. Aonde está a nossa salvação? Quem é o dono da nossa vida? Para quando as pessoas perguntarem, a gente não ficar ali balançando, não sei, talvez. Não, eu tenho absoluta certeza para onde vou, porque o meu Deus morreu na cruz por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Está à destra de Deus Pai. Nós precisamos ter firmeza nisso. Se somos crentes, esse é um ponto principal da nossa fé. Precisamos andar firmes na palavra do Senhor. Saber que Ele pagou o preço pelos meus pecados. Pagou o preço pelo seu pecado. Eu tenho um amigo que ele fala assim, a nossa salvação não foi paga por um cacho de mapati. Quem não sabe que mapati é uma fruta do Amazonas que parece uma uva enorme, assim, muito gostosa. Muito boa mesmo, eu amo. Mas aí ele falava assim, olha, não é por um cacho, mas o sangue do Filho de Deus derramado na cruz. Então, a Ele você deve honrar. A Ele você deve glorificar. A Ele você deve seguir. Então, quem você reflete? Como a sua salvação reflete no mundo lá fora? Mas, para você também refletir a luz de Cristo, queria que vocês também abrissem lá em Romanos, ou aparecer no Romanos 6, verso 4, a parte B do versículo. Diz assim, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Mas a parte que eu quero falar é essa aqui. A fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova, ou em novidade de vida. Sabe o que acontece às vezes, igreja? Nós levantamos nossa mão, nós falamos que somos de Cristo, mas nós não deixamos o Espírito Santo fazer as mudanças na nossa vida. Quer ver uma coisa? Por que as pessoas falam mal da igreja? Não vem com a desculpa de que é um monte de gente imperfeito tentando se consertar dentro da igreja. Mas é porque eu e você tem áreas da nossa vida que nós não deixamos Deus trabalhar. Já que a gente está em família, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe fofoca santa. Fofoca é fofoca.
Não existe, vamos fazer aqui, falar sobre uma coisa que está acontecendo, mas é só para edificação. Não existe. E nós, como o corpo de Cristo, muitas vezes, nós estamos trocando, colocando santidade onde não existe. Deus nos chama para ser santo. O mundo lá fora só vai saber que aqui dentro existem pessoas transformadas que refletem Cristo quando eu e você vivermos um evangelismo autêntico. Viver em novidade de vida. Viver em santidade. E viver em santidade não é eu botar uma saia cobrindo o meu pé, não cortar o cabelo, não raspar mais as pernas, nem nada disso. Isso não é santidade, gente. Santidade é aqui. Santidade é aqui. Santidade é aqui. Santidade é o andar em novidade de vida. Santidade é o meu falar, o meu pensar, o meu agir, ser conforme a palavra de Deus fala para eu agir. É deixar a minha vida passada para trás. Aquela mulher pecadora, aquela mulher que era mesquinha para trás, e agora eu ando em novidade de vida. Agora quem eu sigo é Jesus Cristo. E a palavra dele é a razão da minha vida. Será que você anda em novidade de vida? Será que você pode dizer, eu 100% digo, ando em novidade de vida? Ou ainda há coisas que você fala, não, Deus, isso aqui continua na minha vida. Isso aqui o Senhor não mexe. Porque nós somos especialistas, igreja, em nos entregar pela metade. Se você se magoa com algum relacionamento, você vai ter um novo relacionamento, aí você vai dizer assim, mas eu já errei, já fui magoado num relacionamento, agora eu já aprendi, então só vou até essa parte. Tinha uma adolescente que ela queria casar, ela já casou. Mas quando ela era solteira, ela falava, tia, quando eu casar, eu vou ter 2 casas. E o meu marido não vai saber. Porque ela estava tão magoada com o relacionamento dos pais, que ela vivia a vida achando que todo mundo podia enganá-la. Então, quando a gente anda em novidade de vida, quando a gente vive Cristo, a gente se entrega por total. Mesmo quando o mundo nos magoa, mesmo quando pessoas nos magoam, a gente anda em novidade de vida. Quer ver uma coisa, igreja? Perdão. Você perdoa fácil? Mas como igreja, nós somos ensinados a perdoar. Porque quer ver uma coisa? Eu tenho falado muito esses dias sobre isso. Perdão, quando você ora o Pai Nosso, como está lá? Perdoa as nossas, assim como nós. Então eu baseio Deus me perdoar conforme eu perdoo. Olha só que interessante. Viu como é fácil às vezes a gente separar a palavra de Deus? Porque se eu oro para o Senhor me perdoar conforme eu tenho perdoado os outros, aí eu vou entrar num problema, né? Porque eu quero que o Senhor perdoe-me na totalidade. Então eu tenho que perdoar o meu irmão pela metade? Não, no total. Então nós precisamos refletir Cristo até no perdão. Nós precisamos refletir Cristo nos nossos negócios, com honestidade, no nosso modo de falar. Deus, ele nunca foi bruto na sua palavra. Lembra quando ele foi exortar a mulher adúltera, que o pessoal queria já apedrejar? Ele chegou gritando com ela? Não. Mas ele estava lá riscando no chão e falou, eu creio que ele deve ter falado calmamente. E de repente chegou lá e falou assim, olha, se você não tem pecado, quem não tem pecado aqui, atira a primeira pedra. E depois ele exortou aquela mulher. Mas muitas vezes nós, como crentes,
nós chegamos com 2 pés no peito da outra pessoa e nos julgamos ser justos, retos, e somos cheios de falha. Mas nós precisamos refletir Cristo, e para refletir Cristo, eu e você precisamos abrir mão do nosso ego. Você não é nada. Sem Deus, eu e você, nós somos nada. Somos trapo de imundícia. Sem Deus, nós não somos nada. Gente, as pessoas nos olham. As pessoas estão atentas ao povo de Deus. O mundo lá fora piora a cada dia. E vai piorar muito mais. Mas eu quero transformar o mundo lá fora, eu tenho que me transformar aqui dentro. Ter comunhão aqui dentro é muito fácil. Oi, irmão, esse irmão aqui, não são misericórdia. Oi, irmão, paz do Senhor, essa irmã aqui, fofoqueira. Oi, irmão. São máscaras que a gente coloca, mas Deus olha o nosso coração, a nossa intenção. Nós não vamos conseguir ser bonzinhos 24 horas. Se o seu coração não estiver transformado, chega um momento que você vai dizer, chega, cansei. Aí a pessoa diz, nossa, mas você era tão manso. Cansei de ser manso. Sou assim, pronto. Porque a transformação, ela precisa acontecer no nosso coração. Porque mas aquela pessoa é tão santa. Olha como ele lê a Bíblia. Olha como ele vai à igreja todos os dias. É igual o Denorex. Vocês não são dessa época. Né? Mas é a propaganda parece shampoo, mas não é shampoo. Tem cheiro de shampoo, mas não é shampoo. Né? Assim, às vezes, são os crentes. Assim, às vezes, eu e você. A gente pega... já sei como o crente age, então já sei mais ou menos. Se eu permanecer assim, ninguém vai me incomodar. Mas Deus, Ele está olhando o seu coração. O mundo lá fora está olhando quem você é. Quem você diz que segue. Então, nós precisamos andar em novidade de vida. Nós precisamos entregar todo o nosso ser ao Senhor. Porque senão, nós vamos refletir tantas coisas, menos Deus. Nós vamos falar de tantas coisas, menos de Deus. Então, para a gente refletir, nós precisamos saber quem é o nosso Deus, quem somos em Deus. Nós precisamos andar em novidades de vida. Lá, uma vez eu encontrei um senhor que ele falou que não ia na igreja. E nós gastamos uma tarde inteira conversando com ele. Não ia à igreja e nem lia a Bíblia. E aí eu falei assim, não, mas por que você não vai na igreja? Não, eu já fui muito tempo, fui católico, muito tempo. E aí eu casei com a esposa evangélica, ela vai à igreja, eu até levo até a porta da igreja, mas eu não vou na igreja porque Deus está em todos os lugares e também eu não gosto porque as pessoas, elas são muito falsas. Muitos clientes já me deram calote aqui. Aí eu, opa. E aí eu falei, mas o senhor disse que não lê a Bíblia. Por que o senhor não lê a Bíblia? Eu falei, eu não leio a Bíblia porque a Bíblia vai só apontar os meus erros. Por isso que eu não leio a Bíblia. Porque a Bíblia vai apontar os meus erros. Sabe, uma outra dificuldade que a gente tem como crente, igreja, é colocar em prática aquilo que a gente lê. Pois que nós sabemos, nós lemos a Bíblia, nós conhecemos parte da Bíblia, mas você tem praticado pelo menos 20% do que você lê? Você tem praticado 10% do que você lê na sua totalidade? Ou você é muito cheio de conhecimento, mas a vivência do seu conhecimento está distante?
Porque eu creio que nós sabemos muito a Bíblia aqui. Vocês tiveram estudos na EBD, né? Eu vi a Cruz de Cristo, muito, muito bonito, muito bom estudo, muito profundo o estudo. Mas e aí? E aí? Você está carregando a sua cruz diariamente? Você tem posto em prática o que você aprendeu? Você tem posto em prática os frutos do Espírito? Ou você tem posto em prática os frutos da carne? Você tem feito mesmo a diferença com todo o conhecimento que você tem adquirido ao longo dos anos? Mês que vem, eu vou fazer 50. 5.0. Eita! E eu fiquei a ficha essa semana. Que eu estava pintando lá a parede, reboquei umas paredes, tinha que ficar lá agachado, não vim para funcional por causa do que eu já tinha feito a minha funcional em casa. Só justificando o meu erro. E aí, estava lá, falando assim, nossa, mas vou fazer 50. De repente, me deu uma dor. E aí, eu conversando com Deus, lá pintando a parede, eu falei, Deus, eu não me sinto com 50. Porque as pessoas falavam, não, eu tenho 50 anos, nossa, estou na época do condô. A pessoa brinca, estou entrando no condô. Na época do condô aqui, condô ali, condô em todos os cantos, mas eu não me sinto. Há tantas coisas que eu quero realizar com Deus e para Deus, gente. E a minha oração, igreja, é que vocês não entrem no período do condô. Mas que vocês aos 60, aos 80, vocês estejam intensamente vivos para viver a glória de Deus, para refletir Cristo, para saber que o nosso trabalho não é em vão, para saber que eu e vocês somos chamados para refletir Cristo, fazer a diferença em todos os lugares que a gente vá, para que o mundo lá fora conheça de Cristo, para que as pessoas, quando abrirem a boca, falam assim, crente é tudo igual, crente é isso, crente é aquilo. Opa, olhe para mim, porque eu sigo Cristo. Não sei quais exemplos você teve, mas olha para mim. Será que você teria essa coragem? Siga o meu exemplo, que eu sigo Cristo. Será que você teria essa coragem? Como Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma vez eu estava na parada de ônibus, aqui em Roraima, e estava eu e a minha irmã em Jerusalém. E a gente tinha saído de um congresso, estava esperando o ônibus. E tinha um senhor do outro lado da rua. E ele ficava olhando para a gente incomodado. E aí, eu conversando com ela, falei assim, nossa, aquele cara está olhando para a gente. Será que é assaltante? Será que... E aí, de repente, ele começou a ir na nossa direção, atravessar a rua. E a gente já catando um pedaço de pau por ali, alguma coisa, porque não sabia que o cara estava vindo na nossa direção. E aí ele chega assim e fala assim, licença, vocês são crentes, né? Aí a gente olhou uma para a outra e falou assim, somos. Ele, sabia. E aí já estava indo embora. Eu falei, peraí, moço, mas só atravessou a rua, veio aqui na nossa direção para perguntar se a gente é crente, mas por quê? Ele falou assim, é que vocês são diferentes. Tem algo diferente em vocês. E a gente ficou olhando assim, estão rasgados, alguma coisa? O que foi? Mas é o Espírito Santo, gente. As pessoas já falaram para você que você é diferente, que você reflete algo bom, que elas se sentem seguras com você, que você traz paz no meio da tormenta, que você é uma pessoa que traz bons conselhos, que você é um exemplo de Cristo. Porque quanto mais você buscar viver e praticar a palavra do Senhor, mais as pessoas vão falar isso de você. Mais as pessoas vão estar do outro lado da rua e olhar e vai dizer assim, deixa ele
vão se incomodar e dizer assim, não, peraí, você é crente, né? Você segue Cristo, não é? É tão bom. Porque o mundo, quando eu falo mundo, né? Mas as pessoas que não são cristãs, ou até mesmo pessoas que estavam no meio da igreja, magoadas, ressentidas, elas precisam conhecer verdadeiramente seguidores de Cristo. Porque se dissemos que seguimos a Ele, se falamos que seguimos a Cristo, que Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono das nossas vidas, nós precisamos viver. Porque há uma distância, muitas vezes, muito grande, entre o conhecimento que eu tenho e a prática que eu faço dele. Não importa o conhecimento que você tem, mas sim o uso que você faz dele. Você pode conhecer muito a Bíblia e deixar guardado no baú. Ser campeão de gincana, saber de capa a capa, quantos livros, todos os versículos, aonde está isso, aquilo, outro. Mas o quanto do conhecimento que você tem de Deus, você tem vivido. Sabe que vou falar agora aqui para as famílias. Será que você, homem, tem vivido o que Deus tem para você? Como líder da sua casa, como alguém que daria a sua vida pela vida da sua família, assim como Cristo deu a vida pela igreja? Será que, mulher, você que conhece tanto a palavra, você tem sido uma mulher virtuosa, que exalta seu marido, que exalta a sua casa? Será que, filho, você tem sido um filho que abençoa seus pais, um filho que vive para a glória de Deus? Entende, igreja? Tudo é a prática do que eu entendo da Bíblia. Porque se eu decoro Salmo 23, eu vou sempre falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando faltar alguma coisa, eu começo a murmurar. Mas eu saber que nada terei falta, porque Ele me guarda. É no meio da dor, da dificuldade, eu não me desesperar, gritar, dizer assim, o que está acontecendo? Mas eu saber que mesmo na tribulação, no choro, na tristeza, o Senhor é quem me guarda. Prática do conhecimento que eu tenho sobre a Bíblia. Prática do conhecimento que eu tenho de Deus. Essa semana eu entreguei folheto. A gente entregou lá folhetos, algumas pessoas pegavam folheto, rasgavam, jogavam, outras pessoas recebiam, guardavam, mas foi engraçado porque algumas pessoas pegavam e o Pedrinho ia lá conversar. A pessoa, não, olha, eu sou crente, eu só não estou na igreja, mas Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Mas será que todos vivem para a glória de Deus? Será que todos vivem o ensinamento de Deus? Porque fazer boas ações, todo mundo faz. Mas fazer as boas ações com Cristo é totalmente diferente. Porque eu vou dar o pão para alimentar a fome, mas também vou dar o pão espiritual para alimentar o espírito. Então, nós, como igreja, precisamos refletir Cristo. Quem é Monte Sinai tem refletido? Você já pensou nisso? E quando eu falo Monte Sinai, não é você olhar para o irmão do lado e dizer, e aí, pastor? Eu pergunto para o senhor que é o líder dessa igreja. Não. Quem é Monte Sinai tem refletido? Porque você faz parte, você é Monte Sinai. Você é corpo. O que eu e você tem refletido? O que a nossa igreja tem refletido lá fora? Como as pessoas têm olhado para esta igreja?
Se você sabe como as pessoas têm olhado para esta igreja, de repente você fala assim, vixe, olha, não botar a mão no fogo, não. Chegou a hora de mudar. Chegou a hora de eu e você mudarmos. Porque se o mundo lá fora está olhando para esta igreja como uma igreja fraca, uma igreja onde não tem poder do Senhor, uma igreja que vive em discussão, vamos mudar isso, Senhor. Vamos tomar posse da palavra do Senhor e dizer, Senhor, eu quero ser diferente. E eu quero refletir Cristo. E eu quero que o mundo lá fora conheça Cristo através das minhas ações. Cansei de fingimento. Cansei de viver de aparência. Eu quero viver o profundo com o Senhor. Eu quero colocar em prática tudo que eu aprendi do Senhor. No vale, nas montanhas, na fartura, na sequidão, eu quero viver o Senhor. Eu quero chegar no meu trabalho e ser luz. Eu quero chegar para o necessitado e ser calento para ele ali. Eu quero chegar para um órfão e ser a família que ele precisa. Porque eu conheço a Cristo. Se eu e você, com todo o conhecimento que eu e você temos, vivermos na mesmice, vivermos fragilizados com as situações das nossas vidas, essa igreja nunca vai mudar. A gente pode ter aqui Augusto Nicodemos como pastor. A gente pode ter o pastor mais popular do mundo. Mas se eu e você, como crente, como servos de Cristo, como membro desta igreja, não vivermos a profundidade do Senhor, nós não vamos refletir nada. Quem você tem refletido? Quem as pessoas veem na sua vida? Alguém rancoroso? Alguém sisudo? Crente não é só riso não, tá? Mas também não é cara feia. Tem um amigo que ele tem uma cara bem fechada assim, e todo mundo pega no pé dele. Ele falou assim, meu coração está alegre. Aí, mas com essa cara, ele falou assim, a cara não importa, mas meu coração está feliz. E a gente fala para ele, olha, aprende a sorrir. Mas ele é uma pessoa feliz. Embora às vezes não apareça fisicamente, mas ele é uma pessoa feliz. Mas nós precisamos transbordar essa felicidade. Tive um encontro com Suzete essa sexta-feira, sábado, né? Ontem, olha, já pensei que foi muito tempo. E aí conversamos ali, e de repente Suzete foi instrumento de Deus. Na oração de Suzete, Deus abriu assim a torneira dos meus olhos e comecei a chorar. Porque eu precisava chorar, mas Deus mandou Suzete. E ela foi bênção na minha vida. Então, por quê? Suzete obedeceu a Deus. Já estava meio atrasadinha, né, Suzete? Que ela até falou assim, já fazia um tempão que eu estava marcada para conversar contigo. Mas aprove o Senhor no momento certo. Seja instrumento na mão de Deus. Começa a refletir Cristo na vida dos outros. Aonde você está, na sua casa, no seu trabalho. Porque no campo missionário, tem tantas pessoas que têm mais de 1000 motivos para não seguir Cristo, para não estar numa igreja, por causa de pessoas aqui dentro que não viveram o Evangelho. Falavam de boca, mas não viviam isso. Porque eu exortar as pessoas é muito fácil, mas eu viver aquilo que eu estou exortando a outra pessoa é difícil. E como igreja, nós precisamos refletir a luz de Cristo. E Filipenses 3, 13 e 14.
Para refletir Cristo, precisamos continuar o caminho no propósito de glorificar a Deus. Falei que eu vou fazer 50 anos, enquanto o pessoal coloca ali Filipenses 3, 13 e 14. Vou fazer 50 anos. Desses 50 anos, eu aceitei a Cristo mais ou menos ali por, vamos botar, 9, 10 anos. Então, são mais ou menos 40 anos seguindo a Cristo. Eu tenho mais ou menos 20 e poucos de ministério. Vivi bastante, né, gente? Então, ainda não, Senhor, ainda tem muita coisa para eu viver. Mas já vivi um bocadinho com o Senhor Jesus. Mas ainda aprendo. E Filipenses vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço: esqueci-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe, muitas vezes nós, como crentes na igreja por muito tempo, às vezes a gente cria raiz. Às vezes o comodismo, gente, fala que o comodismo é a arma de Satanás. Porque você está aqui todos os domingos ouvindo a palavra de Deus e você não muda. Muito bonita a palavra, mas quantas vezes a gente viu aqui no News, né, Monte Sinai News, que o grupo da mídia está precisando de ajuda. Então, há muita coisa para fazer na igreja. O irmão Pedrinho distribui folhetos. De repente, não dá no seu horário. Mas pode chegar e dizer assim: olha, me dá uns folhetos aí, vou entregar lá na minha repartição. Entregar folheto. Não estou dizendo para você sentar com a pessoa e evangelizar. Só entregar, pegar para você a palavra de Deus. Porque senão, tem muita gente que tem medo de entregar o folheto, porque... E se alguém perguntar alguma coisa? Irmão, dê o seu testemunho. Mas tem pessoas que têm medo disso. Então, saia do comodismo. Se tem alguma coisa prendendo você, sabe, larga daquilo, sai, se espreguiça, solta as amarras. Mas vai, ouse, seja ousado, seja crente com um propósito, seja crente que olha para o alvo que você tem que alcançar, a glória de Deus, a presença de Deus, a mansão celestial. Oh, aleluia, amo isso. Como um atleta que corre, igreja, se prepara fisicamente, ele não deixa nada impedir. Acorda, igreja. Sirva ao Senhor. Amém? Quem trouxe um copo para mim com água? É serviço. Aguar as plantas lá fora é serviço. Ficar na porta é serviço. Um sorriso que você dá, você não sabe como as pessoas necessitam. Se disponha. Deus está pedindo a essa igreja: se coloque de pé, filho. Sirva. Esse é o propósito que Deus tem na sua vida, crente. Se você nunca ouviu isso, que eu duvido muito, mas saia. Sirva. Acorda. Se você conhece o Evangelho, igreja, acorda. Não é só trabalho meu, não é só trabalho desse pastor, não é só trabalho do líder de PG. Testemunhar é eu e você que tem que brilhar a luz de Cristo. É eu e você que tem que fazer a diferença. É eu e você que tem que mostrar para o mundo lá fora que somos servos de Cristo e vivemos para a glória dele e fazemos a glória dele. Porque senão, gente, de nada vale Cristo ter padecido no madeiro. Se eu não fizer a diferença nesse mundo através do que Deus tem feito na minha vida, não adianta.
É mais fácil destruir essa igreja e construir qualquer outra coisa aqui que vai ter mais significado do que esse prédio. Se nós, como igreja, servos do Senhor, nesse prédio, não nos acordarmos, não fizermos a vontade de Deus, não vivermos para a glória de Deus, esse prédio não tem finalidade nenhuma nesse bairro. Porque pessoas lá fora estão morrendo do evangelho, sem o evangelho. Aqui na frente da nossa igreja, muito simpática essa vizinha, mas não conhece o evangelho. Pessoas aqui atrás são nossos vizinhos, mas não conhecem o evangelho e muitas vezes sabe todas as falhas que essa igreja tem. Isso é vergonhoso. Precisamos viver uma vida diferente. Precisamos, como igreja, como crentes, viver a glória de Deus. Viver os ensinamentos de Deus, porque foi para isso que eu e você fomos chamados. Fazer a diferença. O mundo lá fora só vai conhecer o verdadeiro Cristo quando Ele fizer diferença na minha vida e na sua. Porque senão, eu vou continuar indo lá no campo e vou ouvir: mas eu, para ser crente igual fulano, prefiro, eu não sendo crente sou melhor do que eles. Eu não sendo crente faço mais boas ações do que a igreja. É vergonhoso. Então Deus chama você para fazer a diferença, para ser imitadores dele, seguidores dele, andar como Cristo andou. Não estou falando para você morrer numa cruz, não, gente, mas você viver a palavra de Deus, dedicar a sua vida a Deus, quando jovem, quando velho, na idade do condor, mas você viver para a glória de Deus. Porque só assim essa igreja vai ter um propósito. Vai viver o propósito de Deus. Para este bairro, para essa cidade e para o mundo lá fora, e para o mundo no geral, né? Porque é para isso que nós somos chamados, para fazer diferença no nosso meio, na nossa nação e no mundo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que nós possamos viver e praticar. Leia a Bíblia. Senhor, me ajuda a praticar o que li. Que você possa ser instrumento de Deus. Mas para ser instrumento de Deus, você tem que se colocar totalmente à disposição. E garanto, gente, servir na obra do Senhor é maravilhoso. E pastor, tem um montão de vaga, não tem? Viu? Só o que tem. Porque a missão, gente, é de todos nós. A missão de anunciar e testemunhar Cristo é de todos nós. Então, vamos fazer um acordo? Vamos tentar viver em novidade de vida? Porque, com certeza, você também conhece muita gente que fala mal de crente. Muita gente que não quer ser crente por causa de mau exemplo de crentes. Mas vamos fazer a diferença? Vamos pagar o preço de viver a palavra de Deus na totalidade? Lembra? O importante não é o conhecimento que você tem da palavra, mas é também o uso que você faz do conhecimento que você tem. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos viver o propósito dele. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por essa noite e que possamos, Senhor, como igreja, refletir a Tua luz. Pai, obrigada porque a Tua palavra trabalhou na minha vida.
E eu espero, Senhor Deus, que tenha também trabalhado na vida dos meus irmãos aqui. Senhor, que possamos sair do comodismo e correr como um atleta, prosseguindo, Senhor Deus, para o alvo, que é Cristo. Que possamos, Senhor Deus, nos entregar totalmente e possamos andar em novidade de vida, como a Tua palavra diz. Senhor Deus, não deixe o comodismo ser a arma de Satanás contra esta igreja. Mas que possamos, Senhor Deus, nos colocarmos e dizer: estou aqui, quero servir, quero ser bênção, quero fazer diferença no mundo, porque o meu Redentor vive, e é a Ele que eu sirvo, e é Ele que eu reflito em minha vida. Muito obrigada, Senhor. Amém.